Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês, sempre poder estar com os irmãos. A recíproca é verdadeira, nessa crônica aí de gelo e fogo, né? Essa é a verdadeira crônica. Que benção, esse crossover está ficando sério, né, irmãos? Falei para o irmão aqui, não sei se vai sair uma igreja presbiteriana em Magodeio, uma igreja em Magodeio presbiteriana, mas é uma bênção. E estar aqui, os irmãos também têm muito abençoado a nossa vida, e de ter uma igreja aqui reformada, né, que segue a exposição bíblica, leva com seriedade a teologia, a doutrina, a história, né, das confissões, a história da igreja. Muito bom, né, saber que tem irmãos caminhando juntos nessa direção, e também irmãos de verdade, né? Nossa família tem se aproximado e tem me aproximado de alguns irmãos aqui. É uma alegria também conhecer outros. E você, como não é bobo, né, irmão? Jogou predestinação para o presbiteriano. Se vira, né? Mas eu vou deixar as objeções para o senhor, né? As objeções, aí depois vocês perguntam para o pastor, né? Irmãos, vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. A partir do verso 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Aqui vocês leem de modo responsivo? Pode ler? Então vamos inaugurar esse método de leitura. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares, certo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos aprender, gente, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Desvendando-nos o mistério de Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propuser em Cristo. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de Sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem já derramado sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, por este momento de culto, de louvor, de adoração. E agora em que vamos meditar mais uma vez na tua palavra, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra, Senhor. Estamos diante de um assunto, ó Deus, grandioso demais para nós, Senhor. Diz respeito a ti, a grandeza do teu ser, da tua vontade, dos teus decretos, ó Deus. Por isso, ó Pai, nos dê um coração correto, Senhor. Um coração humilde, disposto a aprender e a nos curvarmos, ó Deus. Até onde nós podemos compreender, pois quem compreendeu a mente do Senhor? Mas, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor quer revelar a nós, aquilo que pertence a nós, nós possamos compreender e crer com o coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós todos fizemos muitas escolhas hoje.
Você escolheu a hora que você ia colocar no despertador, escolheu a hora que você ia levantar, né? Que você ficou lá só mais 5, mais 5, mais 5. Depois você escolheu o que comer. Teve gente que não teve nem tempo de comer, não é isso? Você é universitário, não tem muito o que escolher, né? É o que deu. Você escolheu sua roupa, escolheu estar aqui, né? Claro, pela graça de Deus, mas você fez uma escolha, está aqui. Você vai escolher daqui a pouco o que comer. Todos nós fazemos escolhas. Escolhemos nossas roupas, nosso estilo. Você escolhe um carro, você escolhe... Aliás, falando de eleição incondicional, a da sua namorada, da sua esposa, foi incondicional, não foi? Foi apesar de você. Apesar, né, de nós, da capa, de tudo, né? E o seu time também foi uma eleição incondicional, porque eu acho que você não pensou bem antes de escolher seu time, né, de futebol. Aqui é mais o que? Corintiano? Galo? Ah, foi incondicional, tá vendo? Apesar de, né, eu escolhi sofrer pelo meu time. Mas nós escolhemos baseados no nosso gosto, né, nas nossas afeições, naquilo que amamos, naquilo que nós vemos talvez vantagem, naquilo que nós apreciamos, valorizamos, nós escolhemos. O tempo todo nós estamos escolhendo. E nós vamos falar hoje sobre eleição incondicional e vamos falar sobre a escolha de Deus. Deus escolhe o seu povo. Deus escolhe cada um que é salvo. Existe essa escolha. E como ela é? O que nós queremos dizer com eleição incondicional? É muito importante para entender o que nós vamos falar hoje, que você tenha vindo na semana passada. Se você não veio, se ficar alguma questão aqui, com certeza vai ficar, não é? Quinta-feira aí. É importante que você saiba o que veio antes da depravação total. De qual é a condição do homem. Quem é o homem diante de Deus? Porque senão isso não vai fazer muito sentido. Vai ficar muita ponta solta se você não entender bem a depravação total do ser humano. Aliás, no nosso entendimento, né, teológico, naquilo que nós vamos crendo, nas nossas bases, é importante a gente buscar uma coerência. Certamente a teologia é um produto humano, né, uma resposta do homem ao que Deus revelou. A Bíblia é a palavra de Deus. E sempre vai ter algumas incoerências, algumas inconsistências, mas nós temos que buscar o mais possível à luz da Bíblia, sanar essas incoerências. Porque às vezes a gente diz crer em algo, mas desmente em outro lugar. Então a gente tem que buscar um edifício coerente, né? Por isso chama teologia sistemática, né? A gente tem que amarrar bem as coisas. Então, em se tratando desses pontos lá, do calvinismo, do sino de Dort, é importante a gente buscar essa coerência dos pontos e como um depende do outro para se sustentar. Então hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional, que é a doutrina. Não sei se o irmão já compartilhou o PDF aí com os irmãos. O PDF, você compartilhou? Joga aí, se tiver um grupo aí. A doutrina da eleição incondicional propõe que Deus escolheu na eternidade em Cristo um número específico de pecadores para revelar neles a sua misericórdia e graça em salvação a despeito da condição deles. Nós vamos trabalhar bem esse conceito aí. E esse conceito é em resposta a quê? Ao pensamento arminiano, que tem suas raízes lá já no pensamento pelagiano, nos primeiros séculos, que tinha uma compreensão acerca de Deus, da salvação e do ser humano. E a proposta arminiana, que é a mais popular no meio evangélico, pois é de maioria arminiana, é que a predestinação, eles até reconhecem uma predestinação, uma eleição, mas ela se fundamenta no quê? Na presciência de Deus, no atributo da presciência de Deus. Como Deus conhece todas as coisas, então ele vê passado, presente e futuro como um ato só. Então Deus previu, é como se Deus tivesse dado uma olhada lá desde a eternidade. Então ele previu quem ia responder ao evangelho crendo, quem ia escolher Jesus, vamos dizer assim. Então a predestinação se baseia nisso, na presciência de Deus de contemplar aqueles que iriam crer. Então a base da escolha de Deus de um povo para si, não é numa soberana e livre vontade eterna, mas é baseada na decisão humana prevista por Deus. Certo? E também o arminianismo, ele coloca mais ou menos da seguinte forma. O que é predestinação? É que Deus predestinou um povo, mas não necessariamente indivíduos. Ele predestinou uma igreja
e o meio dela ser salva, que é por meio de Jesus. Então, inclusive aqui nesse texto de Efésios, eles vão dizer que a escolha e a predestinação, na verdade, é do mediador. Deus escolheu um povo, mas indefinido em Cristo, mas pela presciência de Deus, Ele sabe quem são aqueles que vão crer. Essa seria a proposta arminiana. Mas antes de tudo, gente, eu gostaria de ler o capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Nossa, eu digo minha para lá. Embora seja, né, das igrejas reformadas. Mas é o documento de fé da Igreja Presbiteriana, da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim, ó: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, das pessoas, né, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. O que o texto da Confissão de Fé aqui de Westminster está preocupado? É que é um assunto difícil, é que é um assunto complexo, é que é um assunto que exige de nós humildade, diligência, esforço, debruçar nas Escrituras, pensar, vinde arrazoemos, né, como diz o Senhor, e prudência, por quê? Porque é um assunto delicado e é um assunto de fronteira. O que quer dizer isso? A fronteira entre criatura e Criador, entre o que nos é permitido saber e entre aquilo que pertence ao ser de Deus, ao seu conhecimento, porque Deus conhece como Criador, mas nós conhecemos como criatura. Nós somos limitados, finitos, pequenos, e ainda tem o fator pecado, que obscureceu a mente e o coração. E não é um assunto assim, em que a gente tem que entrar metendo os pés, né, e batendo o peito das pessoas. Eu coloquei até a ilustração aí de Moisés tirando as sandálias para entrar diante da sarça, né, como nós cantamos aqui hoje. Pois essa é a atitude diante de Deus, especialmente de assuntos como esse. Tira a sandália, meu filho, se humilhe, porque Deus é maior do que você pensa. A gente não vai à Bíblia para julgá-la segundo a nossa razão, não é isso? Para que ela entre no nosso esquema, na nossa capacidade. É ela quem tem que nos julgar. Quando a gente vai à Bíblia querendo que Deus se enquadre nas nossas expectativas, nós estamos, como dizem alguns, né, serrando o galho que te sustenta. Se você vai julgar Deus, é como se serrasse o galho que está te sustentando, você vai cair. Então a gente tem que chegar como Moisés chegou, né? Tire a sandália dos seus pés. Bom, nessa manhã nós vamos ver brevemente um conceito teológico de eleição incondicional. Nós vamos ver em segundo momento as características dessa eleição incondicional e depois os frutos, os benefícios, o que ela traz, o que esse assunto traz de prático. Será que é prático falar de eleição incondicional? A gente poderia estar falando de outra coisa, né? Por que falar de eleição incondicional? Então vamos lá, um conceito teológico. Os irmãos já estão aí com... Tá. Nós vamos de cara aí já ver a resolução lá dos cânones de Dort sobre esse assunto, nos artigos lá que os nossos irmãos trouxeram. Esta eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por graça pura. Estas são escolhidas, né, pessoas, de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa, de sua integridade original, para o pecado e perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos do que os outros, porém envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, quem Deus constituiu desde a eternidade, como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. E para salvá-los por Cristo, Deus decidiu dá-los a Ele e efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão por meio de sua palavra e do seu Espírito. Em outras palavras, Ele decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardado poderosamente na comunhão de seu Filho, glorificá-los finalmente.
Deus fez isto para demonstração de sua misericórdia e para o louvor da riqueza da sua gloriosa graça. Como está escrito, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, bom propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele mesmo concedeu gratuitamente no amado, e em outro lugar, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos explorar, à medida que fomos tratando aqui do texto de Efésios e de outros, mas aqui nós temos a definição, então, do que nós estamos estudando aqui, que é a tulip, os cânones de Dort, os pontos do calvinismo, que começou com a depravação total e agora a eleição incondicional. Vocês viram como o texto é rico? Como é profundo? Como é cuidadoso nos detalhes, nas palavras? Nossos irmãos geralmente eram assim, nesses credos, nas confissões, nos concílios, muito cuidadosos com cada termo, com cada palavra, com o que cada palavra significa e com a profundidade. Os irmãos podem ler aí e meditar em cada frase, em cada proposição. Mas vamos percorrendo aí alguns outros teólogos. Luiz Berkhoff, qual a definição dele de eleição incondicional? Luiz Berkhoff é um teólogo presbiteriano. A teologia sistemática de Berkhoff é um dos textos-chave dos nossos seminários. Diz assim, eleição incondicional, vamos ler juntos, já que vocês têm aí. É o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Agora, para vocês ficarem felizes, o Gruden, É bom, é bom. Vamos ler a do Gruden? Eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema vontade. Muito parecido, bem próximo aí, com algumas palavras um pouco diferentes, Agora, pastor Ramon, o senhor tem contato da minha esposa? Você pode ligar para ela, que ela está me ligando aqui, às vezes ela está precisando de alguma coisa. Confissão de Fé de Westminster, vamos ler? Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Pois nós temos aí da confissão belga, os irmãos podem ler, não vou ler para a gente adiantar aqui um pouco, nós temos aí também a de John Piper, muito interessante, vou ler para vocês. Se todos nós somos tão corrompidos que não podemos achegar-nos a Deus sem sermos nascidos de novo, pela graça irresistível de Deus, e se essa graça específica foi comprada por Cristo na cruz, então é claro que a salvação de qualquer um de nós se deve à eleição de Deus. Ele escolheu aqueles para os quais mostraria graça irresistível e para os quais a compraria. A eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. É incondicional porque não há nenhuma condição que o homem tenha de satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. O homem está morto em delitos e pecados. Por isso não há nenhuma condição que ele possa satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo por sua morte. Aqui John Piper ele já começa com a necessidade que nós temos de que Deus venha em nosso favor e de que se não fosse Ele tomar a iniciativa e nos escolher por graça, nenhum de nós teríamos condições de nos salvar ou de responder à fé, a resposta à oferta do Evangelho. Não poderia deixar de fora, gente, já que vocês chamaram de filho de Calvino Neto, mas não sou não.
O Calvino, né? O Santo Calvino não pode ficar de fora, né? Conseguiu? Tá tudo certo? Ah, tá. Hã? Você viu aí, né? O Calvino é para fechar com chave de ouro, né? Vamos ler juntos? Se nos devemos remontar à origem e fonte da eleição de Deus, para entender que não podemos alcançar a salvação, senão por mera liberalidade de Deus, os que pretendem sepultar essa doutrina, tanto quanto possível, obscurecem indevidamente o que de boca cheia deveriam engrandecer e louvar e arrancar a humildade pela raiz. Paulo afirma expressamente que quando a salvação do povo é atribuída à eleição gratuita de Deus, então se vê que ele, por pura benevolência, salva aqueles que deseja e não lhes paga o salário algum, pois não lhes pode dever. Bom, pessoal, aí nós temos várias definições de alguns teólogos importantes, né, na história da igreja atualmente, que nós gostamos, que nós ouvimos, resoluções de concílios, né, como a Confissão de Fé, de Westminster, Confissão Belga, mas gostaria de chamar a atenção para os pontos que essas definições têm em comum. Está aí no próximo slide aí. Primeiro é incondicionalidade, ou seja, independe da condição do ser humano, ou é apesar da condição do homem. Por quê? Porque não há mérito algum no ser humano que o faça merecedor de graça e de salvação. Por isso que a salvação é gratuita, é um presente, é um dom. Não é porque Deus escolheu, porque viu em alguns que eles iriam crer. Ou porque Deus viu em alguns mérito, ou bondade, ou justiça. É apesar da condição do ser humano. Não depende da condição do homem, pois se dependesse da condição do homem, o que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, se fosse pela condição do ser humano, todos mereceriam a morte. Lá em Romanos 6, essa figura que Paulo usa, ela é muito interessante, de salário, pois ele está comparando ali o pecado como um senhor, né? O homem acha que é livre, mas ele é escravo do pecado. Ele nasce na condição de escravo do pecado. Ele atende às suas paixões pecaminosas. E a verdadeira liberdade é quando ele deixa de ser escravo do pecado e passa a ser servo da justiça. Aí é a verdadeira liberdade. Então Paulo diz, o salário do pecado é a morte. E salário é o quê? O que é um salário? Um pagamento pelo quê? Pelo serviço. Então se você trabalhou o mês inteiro, no final do mês, o salário é o quê? Uma recompensa, ou é o que você merece, né? O seu direito, você fez por merecer. Então o que nós merecemos, o que o ser humano merece no final de uma vida de pecado, seja pecando muito ou pouco, é a morte. Mas é interessante porque Paulo diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não diz assim, o salário de Deus para você que fez por onde é a vida eterna. Ele diz é dom, porque a salvação não é algo que eu fiz para merecer, é um presente. O que eu mereço é a morte, mas o que Deus me deu como dom, a vida eterna. O patrão, pecado, paga o que você merece, morte. Mas o Senhor Jesus dá aos seus o que eles não merecem, que é a vida eterna. Outro ponto que é incomum é misericórdia. É sempre um ato de misericórdia. Por quê? Se é incondicional, e se nós merecíamos morrer, a eleição é fruto da misericórdia de Deus. Pois misericórdia é não dar o que o pecador merece. É Deus colocar a misericórdia, né? Miséria e cardia, né? É você colocar o coração na miséria do outro. É Deus olhar o nosso estado de miséria e não dar o que nós merecemos, que é a morte, que é o salário do pecado. É não nos condenar. E graça é Ele dar o que não merecemos, que é a salvação e a vida eterna. Pela misericórdia Ele não nos condena, e por graça Ele nos salva e nos dá a vida eterna. Outro ponto em comum aí é a eternidade. A eleição, ela ocorre na eternidade. E é difícil a gente definir eternidade, né? Como é que a gente definiria eternidade, gente? É difícil, né? Pois a eternidade não é simplesmente assim um período de tempo sem fim. Não é isso.
Isso aí já é tempo também. Eternidade é algo totalmente diferente de tempo, né? Desse modo que nós vivemos de tempo e espaço, sucessão de momentos, de acontecimento, relógio, né? Eternidade é a realidade onde Deus vive. Mas a expressão bíblica, né, que se adequa à nossa compreensão, geralmente usa a expressão assim, antes da fundação do mundo. Antes que as coisas fossem criadas. Mas até o antes aí, dá a ideia de algo que parece assim, a eternidade estava acontecendo, aí Deus criou, entrou o tempo e depois tem a eternidade. Não existe essa sucessão de momentos na eternidade. É um estado eterno no qual Deus vive. E é lá que ocorreu a eternidade. Ou seja, não foi algo depois da queda, não foi algo que Deus fez depois que viu a nossa situação. É algo que Deus na eternidade já decidiu, já decretou. Outro ponto aí que a gente vê em comum é que ela é sempre em Cristo. Agora a perguntinha aí, escola dominical. Por que será que essa escolha eterna e incondicional ela tem que ser em Cristo? Por que Deus quando escolhe, escolhe em Cristo? Oi? Que Ele é antes de todas as coisas. Quem mais? Quando você escolhe lá o feijão que você vai cozinhar, como é que você faz? Você escolhe os bons, não é isso? Joga o que é ruim fora. Deus pode escolher aquilo que é ruim? Aquilo que é pecado? Não. Se é incondicional, ela necessariamente também tem que ser em Cristo. Porque Deus quando nos escolhe, Ele escolhe através de Jesus. Na santidade e na justiça de Cristo. Porque Deus para nos escolher, um Deus santo, Ele tem que nos justificar. Ele já tem que designar um mediador. Pois Ele não pode ter comunhão com o pecado. Por isso que a escolha, os teólogos e as resoluções que a gente viu aqui, sempre coloca, Ele nos escolheu em Cristo. E é o que Paulo aqui diz em Efésios, né? E também outro ponto aí que tem em comum, penúltimo, é sempre baseado na vontade de Deus. É na vontade soberana de Deus. E que Paulo usa essa expressão aqui, que os teólogos também copiaram, né, colocaram. Segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito, né, significa sua boa vontade, seus bons propósitos. Aliás, Paulo definiu a vontade de Deus como sendo o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre é boa, sempre é expressão da sua bondade. Ela é sempre perfeita, não erra, não tem falha, não tem sombra de mudança. E ela é agradável, ela traz deleite, ela traz prazer. Ah, pastor, mas às vezes fazer a vontade de Deus é tão difícil, né? Parece que não é tão boa assim, parece que não é perfeito para a minha vida, né? Eu queria outra coisa, e parece que não é tão agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema é que nós somos ruins, não é? Imperfeito e temos mau gosto, somos desagradáveis, né? Cristo, por exemplo, Ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Ele sempre nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. O que precisa é mudar o nosso coração, para que a gente aprecie a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E sempre a eleição, ela é fruto da boa vontade de Deus. E ela visa a salvação, é o propósito aí que a gente vê na eleição. A eleição não é um fim em si mesmo, ela é um meio para Deus salvar o povo. Que a salvação é por meio de Cristo, é pela obra de Cristo, é pela fé, é pela graça. Então, a eleição, ela tem um propósito de salvar e salvar por completo, como a gente vai ver. Bom, esse é o primeiro ponto, irmãos. Só arrematando aqui, resumindo, né? O que é um conceito de eleição, então, incondicional? É que Deus escolheu, na eternidade, em Cristo, um número específico de pecadores, para revelar neles a sua misericórdia e graça, a despeito da condição nossa, né, da condição dos pecadores. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta para o pastor Ramon? Não? Então podemos continuar. Segundo momento, então, nós vamos ver as características dessa eleição incondicional, para a gente compreendê-la um pouco melhor. E para isso a gente vai olhar aqui para o texto de Efésios. Deixe sua Bíblia aberta em Efésios. A primeira característica que nós vamos destacar da eleição incondicional é que ela está fundamentada na vontade soberana de Deus. Olha o que diz aí o verso
de número 3, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo o beneplácito de sua vontade. Na tradução aí está diferente? A mesma coisa? Segundo a sua boa vontade, o beneplácito de sua vontade. E diz mais aí, o verso 9, vamos ler juntos? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então Paulo aqui começa essa carta em Efésios, é uma carta na qual ele fala sobre igreja. A carta de Efésios tem como tema igreja. O que é igreja? Como essa igreja nasce, como ela se forma, como ela deve viver. O capítulo 1 fala que a igreja nasceu na eternidade. Dos planos eternos do Deus Trino. A Trindade conversando, o Pai com o Filho e o Espírito Santo. O Pai decretando salvar, o Filho como que o Salvador que vem a esse mundo, e o Espírito como que aplica a salvação. Capítulo 2, como Deus forma a sua igreja. Derrubando o muro e chamando judeus e gentios para formar um povo só. Capítulo 3, como Deus enche a sua igreja de amor em Cristo. E a igreja tem que conhecer a largura, a profundidade e a altura desse amor que é nos revelado no Evangelho. É o que Paulo diz. Capítulo 4. Como Deus enche a sua igreja de dons e talentos. Pelo Espírito Santo de Deus. Como Deus dá ministérios à igreja para que ela caminhe em unidade, em serviço, para que ela se edifique. Capítulo 5. Deus enche a sua igreja do Espírito Santo, que é o santificador, que é aquele que nos move, nos conduz a uma nova vida. É o texto que fala de santidade e da vida prática. E o capítulo 6, Paulo fala de como Deus enche a sua igreja do poder do Espírito pela sua armadura, a armadura de Deus, para vivermos como igreja. É uma carta que fala sobre igreja. Inclusive, o texto diz, Efésios 3:10, o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, talvez esse seja um versículo chave aí de Efésios. A igreja é um monumento para a glória de Deus, para revelar até aos anjos a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha que os moradores de Éfeso estavam acostumados lá na cultura com o templo, a deusa Diana, que diz que o sol não via nada mais belo em seu percurso do que o templo, a tal deusa. E Paulo está dizendo, não, o templo mais glorioso é a igreja, é o corpo de Cristo. E aqui ele diz, Paulo, voltando ao capítulo 1, que a eleição é segundo a boa vontade de Deus. Ou seja, eu sei que nós temos muitas dúvidas, não é? Eu sei que é um assunto que move o nosso coração, provoca, traz muitos questionamentos. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração, que essa doutrina, ela nasce da vontade soberana de Deus. Ela não é uma invenção humana, não é algo do homem, e é algo bom. Paulo diz que essa vontade é boa, porque uma das críticas, uma das objeções que certamente nós já pensamos e vem, pastor, mas isso não é injusto? Não é injusto Deus escolher aqueles que vão ser salvos e os que se perdem? Aí a gente tem que ter um pouco mais de humildade e falar assim, eu posso julgar os atos de Deus como justo ou injusto? Pode, como diz Paulo, o vaso discutir com o oleiro? Eu posso dizer que essa vontade é boa ou não? Quem sou eu para dizer que a vontade de Deus não é boa, que os seus decretos não são bons? Lá em Romanos, capítulo 11, desculpa, Romanos capítulo 9 ainda. Olha o que diz o verso 11. Podemos ler juntos? Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal,
para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha Deus falando de Israel, falando da escolha em Jacó, uma escolha também de graça, uma escolha incondicional, pois ele não era o primogênito, ele era um enganador, pecador desde o ventre, mas Deus por graça o escolheu para formar o seu povo. E para quê? O texto diz, para que o propósito de Deus prevalecesse. E olha que diz que eles não tinham praticado nem o bem ou o mal. Ah, então eles não eram pecadores? Não. Davi diz, né, eu já fui concebido em pecado. A ideia que Paulo aqui quer nos mostrar, eles não tinham nascido e cometido atos visíveis de pecado, manifestada a natureza pecaminosa. Eles não tiveram a oportunidade de manifestar o pecado com que foram concebidos. Ou seja, não houve nenhuma prática de obra para deixar muito claro que não é segundo as nossas obras, mas é segundo o propósito eterno de Deus. Ainda em Romanos aí, capítulo 8, verso 28, vocês podem ler para mim? Romanos 8, 28. Olha isso, são chamados segundo o seu propósito. Então é vontade de Deus, é o propósito de Deus e que é bom, é o beneplácito de sua vontade. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai entender como isso de fato se revela bom. Outro ponto que nós precisamos entender aqui é que essa eleição, ela é originada na eternidade. Olha o que diz aí o verso 4 novamente, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando que essa eleição ocorreu aí, segundo Paulo? Antes da fundação do mundo, já falamos aqui, é na eternidade, onde Deus é, na realidade de Deus. Ou seja, não é algo que depende do tempo, não é algo que depende do que acontece aqui, mas se fundamenta em tempos eternos. Isso é muito interessante para nós, irmãos, e aqui vai dar uma discussão que não tem jeito da gente entrar aqui. Já ouviram falar de infra e supralapsarianismo? Já são craques nisso? É? Todo mundo aqui é infra ou supra? Você sabe o que é isso? É de comer, passar no cabelo, né? Deus decretou, né, a salvação, antes, depois da queda, Deus decretou a queda, como é que é isso? Essa discussão assim, é interessante, irmãos, mas sabe aquela coisa assim, que é bem um detalhe assim, bem específico da teologia, mas as duas posições estão dentro da teologia reformada, né? É uma discussão assim, de coisas eternas, do conselho de Deus, lá do mais profundo, né, da revelação da vontade de Deus. Não vamos entrar nessa discussão, irmãos, mas apenas colocar aqui, como o texto nos diz, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E até o meio de nós sermos salvos, como diz Apocalipse, é eterno. Cristo é o Cordeiro morto quando? Antes da fundação do mundo. Não só o povo é escolhido antes da fundação do mundo, mas o próprio meio de se salvar, o próprio Salvador, o mediador, ele já é morto antes da fundação do mundo. Mas como assim, pastor? Dentro dos planos de Deus. Não só em termos de previsão, né, de que Deus previu, de que Deus viu, mas de que Deus decretou, de que essas coisas já são verdade. É tanto que lá em Romanos, depois nós vamos chegar de novo naquele texto lá de Romanos 8, Paulo diz assim, aos que conheceu, a esse chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou, o quê? Aos que predestinou, não é? Esses glorificou. Tem alguém aqui que já está glorificado, pastor? Não, ainda não. Se não, está quase lá? É? Não, porque glorificar é só na volta de Jesus, né? Mas Paulo já usa em termos de uma coisa já realizada. Nós já fomos até glorificados. Por quê? Da perspectiva de Deus, do Criador, tudo já é. Nada será. Deus vive com todas as coisas diante dele como num eterno presente. Ele não vive como nós, presos, né, ao tempo,
mas na eternidade. Então essa escolha na eternidade deixa muito claro, irmãos, que não é algo que depende de nós. Não é porque Deus viu os nossos méritos ou por causa da nossa condição. Já falamos aqui, apesar da nossa condição. E não é porque Deus também previu que você ia crer. Como nós vamos ver melhor no próximo ponto aqui agora, né? A terceira característica, além de ser fundamentada na vontade soberana de Deus, de ser originada na eternidade, é que ela é mediada em Cristo. Novamente, o verso 3. Você, meu irmão, é abençoado em quem? Cristo, não é isso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aliás, Cristo é uma das coisas que mais aparece aqui neste texto, né? Esse texto é extremamente cristocêntrico. É tudo por causa dele, é tudo nele, é tudo por meio dele, é tudo para ele. A gente vê claramente aqui Jesus. A igreja já é abençoada com toda a sorte de bênção espiritual. Em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos toda a sorte de bênção. Aí ele vai falar quais são essas bênçãos que a igreja tem. E você tem que ver essa doutrina como uma bênção, como uma dádiva. Qual a primeira bênção? A escolha. Qual a primeira bênção que nós temos em Cristo? Assim como nos escolheu nele. A primeira bênção que Paulo fala aqui que nós temos recebido, toda a sorte, é a escolha. Deus te escolheu em Cristo. Por quê? Se ele fosse te escolher em você, certamente ele não vai te escolher. Não é? Não é igual você vai escolher sua roupa, um carro, uma faculdade. Você vai escolher aquilo que te agrada, enche seu coração. Se Deus fosse olhar para nós, ele tinha todos os motivos de não nos escolher. A pessoa mais boa, mais boazinha, mais caridosa que você trouxer à mente agora, não desperta nenhum favor em Deus. Pelo contrário, né? Nós despertamos a ira de Deus. Efésios, Paulo diz, é a ira de Deus que vem sobre os filhos da desobediência, né? No qual nós também andamos outrora. Nós éramos filhos da ira. Nós despertávamos a justiça de um Deus santo. Por isso que Deus nos escolhe em Cristo. E diz aí, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Jesus. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de quem? Jesus. Nós somos adotados em Cristo, nós somos santificados em Cristo, santos e irrepreensíveis em Cristo. Olha o que diz o verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, de que maneira? Gratuitamente no amado que é Jesus. Em Cristo nós temos o que mais aí? Redenção, verso 7. Pelo seu sangue temos remissão dos pecados, fomos comprados, né, da condenação e do pecado. Deus derramou abundantemente em nós toda a sabedoria e prudência. Verso 9, em Cristo nós temos revelado o mistério de Deus outrora oculto. Verso 10, tudo converge para Cristo. Verso 11, é nele que nós fomos feitos herança em Cristo Jesus. E é por Cristo que recebemos o Espírito Santo. Essas são as bênçãos, toda a sorte de bênção espiritual. Eleição, adoção, santificação, remissão dos pecados, conhecimento do mistério de Deus. Tudo isso herança é em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Que Deus tenha nos escolhido em Cristo. Não haveria outro mediador melhor. Porque significa que se Deus nos escolheu em Cristo, tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que Cristo conquistou, Ele compartilha conosco. É como diz Isaías 53, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E lá diz a sua herança, o despojo, Ele reparte conosco. É maravilhoso ser escolhido em Cristo, irmão. Significa que tudo que Ele conquistou é seu pela fé. Não tem como ser mais abençoado do que isso, meu irmão. A eleição é mediada em Jesus, glória a Deus por isso. Mas, quinto lugar, irmãos, ela visa também a salvação. Como nós falamos aqui, a eleição é o meio de Deus nos
dar a salvação. Nós fomos eleitos para a salvação, para alcançar a salvação, para experimentar a salvação. Não é a salvação que torna alguém necessariamente eleito, mas todos aqueles que foram eleitos para salvação. Porque a eleição é Deus escolher por soberana vontade em Cristo, segundo a sua vontade, entre todos que mereciam a condenação, um povo para ser salvo em Cristo. Mas se eu fui eleito em Cristo, é necessário que esse mediador se encarne, é necessário que esse mediador sofra, que ele cumpra a lei, que ele receba o castigo em nosso lugar, que ele seja sepultado, que ele vença a morte, que ele ressuscite e que ele seja entronizado no mais alto céu. Aquele que disse está consumado, tetelestai. Falei até em línguas, né? Quase, mais um pouquinho vai. Tá filmando não, né? Meus irmãos, que glória. Visa a salvação. Olha o que diz aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Observe aí. Ele nos escolheu com um propósito bem definido. A escolha de Deus visa um fim. Não é um fim em si mesmo, mas é um meio para alcançar um fim. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Visa a nossa santidade, alcançarmos a estatura do perfeito varão que é Cristo. É aquele chamado, né? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. E olha o que diz o verso 5, Ele nos predestinou para o quê? Para si mesmo, para Cristo, né? E para a adoção de filhos. A eleição é um chamado de Deus para sermos seus filhos. Gostaria que nós lêssemos alguns textos aqui. 2 Timóteo 1,9. Abra lá sua Bíblia, 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Vocês podem ler para mim? Benção, né? Maravilha. Esse Deus que nos salvou, olha a salvação, nos chamou, olha como Ele chama, santa vocação. Né? Uma vocação sublime, majestosa, singular. E não por causa das nossas obras, olha o que Ele diz aí. Mas conforme a sua o quê? Qual palavra está aí? Graça e propósito, né? Determinação, graça que nos foi dada em Cristo. É tudo que nós estamos falando aqui, né? E quando? Antes dos tempos eternos. Olha aí, eternidade, segundo a vontade de Deus, em Cristo, apesar de nós, e uma santa vocação. 1 Tessalonicenses agora 1,4. Vamos ler o 2 ao 4 aí, eu vou ler para vocês. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. Como é que Paulo reconhece a eleição desses irmãos aqui? Como é que ele reconhece? O que tinha na vida daqueles irmãos? Uma fé operosa, né? Um amor abnegado, uma viva esperança. Ou seja, a maneira como eles viviam, né? Como eles se portavam, demonstrava que eles foram eleitos por Deus. Ou seja, a salvação, ela visa transformar a nossa vida. Visa uma vida de piedade. 2 Tessalonicenses agora, 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Esse vocês podem ler, por favor. 2 Tessalonicenses 2,13.
que essa doutrina, meus irmãos, trouxe na vida de Pedro e ele quer que a igreja também faça? Deu o quê? Graças. Deve levar gratidão. Devemos sempre dar graças a Deus por vós. Por quê? Por que devemos dar graças a Deus? Pois Ele nos escolheu. E nos escolheu para quê? Para a salvação. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, através, nos santificando pelo Espírito Santo e fé na verdade. Ou seja, a eleição, ela tem um propósito, esse é o nosso ponto aqui. Ela deve impactar o nosso modo de vida, pois se somos salvos, vamos dar frutos, pois a eleição visa a salvação, é uma obra eterna de Deus, e que através do Espírito Santo que nos santifica, nos separa, ou seja, essa santificação, ela é realizada em nós, pela obra do Espírito Santo, que então quebra o domínio do pecado, nos dá uma nova vida, nos regenera e nos separa para Deus. Esse é o sentido de ser santo, de santificar. É você ser separado do pecado, do mundo, do diabo, para ser de Deus. E quando o Espírito te leva a ter fé na verdade. Então, como que essa eleição, ela se demonstra na vida prática? Como é que ela se torna visível, real na nossa vida? É quando eu experimento os frutos dessa escolha. É quando essa escolha é aplicada na minha vida, me separando do pecado para ser santo para Deus. Porque Deus, quando escolhe para um alvo. 1 Pedro agora, irmãos. 1:2. 1 Pedro 1:2. Podem ler, por favor? O outro aqui a gente vai saber falar de cor, 1 Pedro 1:2. Maravilha, eleitos segundo a presciência de Deus. Depois a gente fala o que é presciência, Em santificação do Espírito para obediência à aspersão do sangue de Jesus. Olha o propósito da eleição. Fomos eleitos para santificação, para obediência, para aspersão do sangue de Jesus. E aí no capítulo 2, Pedro vai dizer assim, quem somos nós agora? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o propósito. Para que Deus agora está dizendo que a igreja é o Israel de Deus, a igreja é o povo eleito, a igreja é sacerdócio real, a igreja de Cristo é uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para quê? Com qual propósito, qual finalidade? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos, irmãos, segundo a vontade soberana de Deus, desde a eternidade, em Cristo, para a salvação, visa a nossa salvação. Agora eu gostaria de, nós fôssemos lá em Romanos, capítulo 8 mesmo, verso 29, Romanos 8, 29. 28 e 29, vou ler o 28 também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Presta atenção nesse começo aí. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que será que Paulo quer dizer com isso, hein? Aos que de antemão conheceu, os predestinou. Presciência, o que mais? Presciência, predestinação. O que é conhecer? O que é Deus conhecer alguém de antemão? O que será que é isso? Porque os arminianos vão dizer assim, isso aí quer dizer que Deus da eternidade, ele olhou lá, com seus olhos de fogo, olhou, que perscruta e conhece tudo, então ele
anteviu quem ia crer. Então ele já teve conhecimento como Deus, onisciente, né, de quem ia crer. Por isso os predestinou. Então a base da predestinação é o prévio conhecimento que Deus tem de quem já iria crer. Essa é a proposta arminiana, certo? Que traz esse sentido aqui de um conhecimento. Não seria muito uma predestinação, né, uma eleição no sentido próprio da palavra, pois seria apenas uma previsão, né, um conhecimento de quem vai crer. Mas a ideia da eleição traz mais a ideia mesmo de uma escolha. Mas a palavra conhecimento na Bíblia, meus irmãos, ela é muito mais rica do que nós pensamos ou estamos acostumados. O que é conhecer algo? Como eu sei que eu conheço alguma coisa? Experimentar? Ter intimidade? Se relacionar? Pense num ídolo aí que você gosta, da música, sei lá, da política, qualquer lugar que for. Da política não tem. De qualquer lugar que for. Você pode dizer assim, eu conheço essa pessoa. Depende, né, de qual conhecimento você está falando. Você conhece, eu sei quem é. Né, fulano é assim, nasceu em tal ano, né, fez tal coisas. Ele é conhecido por isso, ele inventou isso, né? Ok. Mas eu não posso dizer que conheço no sentido de que me relaciono, de que tenho intimidade, de que sei verdadeiramente quem é. Toda a nossa escolha, ela envolve relacionamento, ela envolve esse conhecimento. Porque se eu vou numa loja lá, eu vou olhar, né, vou conhecer, vou interagir, né, objeto, sujeito, né, aquilo vai se comunicar comigo, eu com aquilo vai gerar em mim afeições, e eu vou decidir isso é bom, isso é ruim, é caro, é barato, vale a pena, não vai, eu preciso ou não preciso, vou ficar feliz se tiver ou não vou, não é? Então todo conhecimento, toda escolha envolve conhecimento. E conhecimento na Bíblia é muito mais do que simplesmente conhecer de longe ou tomar ciência de. Ah, sim, você conhece tal lugar? Conheço, já vi por foto, já passei por lá. Você conhece tal pessoa? Ah, sim, sei quem é, um cantor, né, é um cientista. Conhecimento na Bíblia está muito mais ligado a relacionamento, a intimidade. E nós temos um prejuízo, irmãos, de muitas vezes não termos, de fato, um treinamento mais profundo, assim, nas Escrituras, às vezes, e que nos prejudica alguns pontos. Por exemplo, um judeu conhecedor das Escrituras não teria muita dificuldade com a doutrina da eleição, pois ele sempre foi treinado nisso. Pois se você olha na Bíblia, nós temos N exemplos de Deus tomando a iniciativa e escolhendo um povo. É Deus quem vem a Abraão e o escolhe. É Deus que escolhe Jacó. Deus escolheu Noé, não é isso? Até antes um pouco. Lá diz, Noé achou graça diante de Deus. Por isso ele era um homem reto e justo. Pois Deus agiu com graça. Nós vemos na escolha de reis, na escolha de um povo, né? Deus diz lá, vocês não eram um povo, eu escolhi vocês não porque vocês eram alguma coisa, por mérito, mas apesar de vocês, Deus escolheu Israel e formou um povo. E se a gente lê a história dos patriarcas, né, do filho de José, só um bando de prosa ruim, não é? De lá formou 12 tribos que formam o povo de Deus, os mesmos que mataram José, mentiram para o pai. Você vê que é sempre graça, é sempre soberania, Deus indo ao encontro do seu povo. E conhecimento, irmãos, e a palavra escolha e eleição, aliás, a palavra eleição e conhecimento, elas têm uma raiz muito próxima na Bíblia. Porque quando Deus escolhe, o sentido é de conhecer. Nós podemos dizer, aqueles com quem Deus se relacionou desde o princípio. Escolher é o mesmo que amar. Nós poderíamos trocar eleição incondicional por um amor incondicional. Quando diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, quer dizer que Ele nos amou. Ele nos conheceu no sentido de que Ele nos quis por pura graça. Esse é o sentido aqui deste texto. Por conta aos que de antemão conheceu. Quer um outro exemplo? No juízo final, quando as pessoas chegarem lá, ah, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Estou dentro, né? Eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim.
Será que Jesus conhece ou não conhece a pessoa? Como Deus, como Criador, conhece, claro. Ele sabe quem é, sabe da história, sabe dos dias, conhece mente e coração. Mas que tipo de conhecimento que Jesus está querendo dizer ali? De amor. Nós não temos relacionamento. Eu não sou o teu Deus, você não é meu servo. Nós não temos um vínculo de amor. Essa é a ideia de eleição, irmãos. Quando diz que Deus escolheu, não é assim, eu quero esse eu não quero, eu quero esse, eu não quero, esse é bom, esse é ruim. Quando diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, quer dizer que Ele nos amou por graça e misericórdia. E por isso, Ele nos determinou para a salvação. É isso que quer dizer, irmãos, o que de antemão conheceu, então, já que conheceu, olha como faz mais sentido, ó. Aos que de antemão amou, conheceu, se relacionou, então os predestinou. Pois se Ele amou, necessariamente, Ele vai determinar para ser salvo e para que esse povo se pareça com Cristo, pois é quem Deus tem todo o seu prazer. Quando Jesus está no batismo, Ele ouve uma voz do céu e diz o quê? Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Por isso que Deus se compraz em nós, em Cristo. Porque Ele está nos moldando a imagem de Jesus. O Pai tem prazer no Filho. E tem prazer em nós, porque estamos no Filho. E olha como predestinou Jesus como irmão mais velho, nós como irmãos de Jesus. E diz, aos que predestinou, Ele chama. E se Ele chama, justifica. Torna declarado justificado. E aos que justifica, esses também Ele já glorificou. Louvado seja Deus por essa doutrina maravilhosa, irmãos. Mas para a gente caminhar, quais são os frutos? Será que essa doutrina é mera teoria? É mero conhecimento teológico? É discussão de doutrina que só vai causar divisão na igreja? É bobagem falar disso, né? Isso não tem relevância alguma. Vamos evangelizar, né? Vamos amar, porque isso é mais importante. Irmãos, uma correta compreensão disso muda radicalmente a nossa vida. Como você se enxerga, como você enxerga a igreja, como você enxerga o serviço na igreja, como você enxerga a sua esperança futura, né? O primeiro benefício, um primeiro fruto do correto entendimento e da prática, né, de viver à luz dessa eleição incondicional, é segurança e conforto, meu irmão. Certa vez perguntaram por Russell Shedd, né? O homem pode ter certeza da sua salvação, o homem pode perder a sua salvação? Aí ele respondeu assim, depende de quem te salvou. Né? Se você acha que foi você, você pode perder. Agora, se foi Deus que te salvou, aí muda de conversa, né? Em quem você crê que te salvou, meu irmão? Você crê que foi salvo por quem e pelo quê? Baseado em quê? Olha o que diz João 10, 27 a 29. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, olha como as palavras de Jesus vai na contramão daquela proposta. Assim, Deus viu, e por isso Ele determinou quem já ia crer. Ou seja, eles colocam a eleição depois da fé humana. Mas Jesus está dizendo que é o contrário. Ele diz assim, quem é a minha ovelha vai ouvir a minha voz e crer. Por que o pecador crê? Porque antes de tudo ele já foi determinado como ovelha, já foi escolhido como ovelha. Quem é a ovelha de Jesus, ao ouvir a voz dele, vai crer, porque Deus determinou assim. Não é assim, eu criei, por isso me tornei ovelha, não é? Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele diz, vocês não creem, por quê? Porque vocês não são ovelha. João 10, 27. Outro texto, irmãos, João capítulo 6, aí no evangelho mesmo de João, verso 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora. Quem dá aí? Os eleitos? O Pai. O Pai dá um povo para o Filho, não é isso? E quem o Pai dá, o que ele faz? Virá? Não, primeiro e antes, pouquinho.
O pai dá um povo ao filho. E esse povo faz o quê? Essas pessoas? Virá a mim. Olha que lindo, né? Todo aquele, olha a individualidade, né? Não é só um povo de modo geral. É todo aquele. É você, é um povo definido. Aliás, vamos falar depois, né? É expiação limitada, né? Todo aquele que o pai dá, esse necessariamente vai até o filho para crer. Irá até o filho. E qual a promessa que o filho faz? Eu de modo algum rejeitarei. Eu não lançarei fora. Bênção. João 15, 16 e 17. Só o 16. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse. E que há de receber do que é meu e voá-lo a anunciar. Tudo que tem o Pai, tem o Filho. Um pouco mais e não me vereis, outra vez um pouco me vereis. Aqui Jesus está dando a garantia mais à frente aí, de que todo aquele que o Pai dá, tudo que é do Pai é do Filho. É segurança, irmãos. Lá em Romanos agora, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí. Olha o que Paulo diz, uma aplicação disso. Romanos 8, a partir do 31. Vocês conhecem esse texto? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção no 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu irmão, seu pecado pode muitas vezes te acusar. Satanás é o acusador. Ele pode usar até uma pessoa para te acusar. Mas Paulo quer que nós desfrutemos dessa certeza, dessa segurança de salvação, e que a nossa vida cristã, o nosso amor a Deus, não seja fruto do medo do inferno. Não seja fruto do medo de Deus não nos abençoar, ou faltar com alguma coisa, mas que a nossa devoção, o nosso amor seja fruto do que Deus é e do que Deus fez por nós. Ele quer que a gente experimente essa segurança. Tanto que ele diz, quem pode te acusar, meu irmão? Os amigos de Jó, Satanás, que já foi expulso, né? O grande acusador. Quem pode acusar? Quem? Os eleitos de Deus. Por quê? Quem justifica? Deus. O próprio juiz te justificou. Se o juiz te justificou, quem pode no tribunal falar, não, esse aí não? Se ele já te justificou em Cristo Jesus. Essa doutrina, irmãos, traz segurança e conforto para o nosso coração. Mas também, e é uma oposição, né, uma crítica, né? Ah, mas se Deus nos escolheu em Jesus, se é incondicional. Então, se eu crer nisso, isso vai me levar a uma vida relapsa, né? Ah, estou salvo, sempre salvo, então vou viver no pecado. Então isso vai levar as pessoas a relaxar espiritualmente, as pessoas vão parar de frequentar a igreja, as pessoas vão parar de servir, as pessoas vão se entregar aos seus prazeres. Meu irmão, pense nisso seriamente. Se você está aqui, tem conhecido a Deus, e ao ouvir uma doutrina dessa, o seu pensamento é este: ah, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Será que eu me converti de fato? Se eu ainda só estou aqui por medo, ou só estou aqui tentando ver se eu sou salvo, com medo do inferno, com medo de não ser abençoado, será que você nasceu de novo? Que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ainda temos a presença do pecado contra a qual lutamos, mas não somos mais dominados pelo pecado como escravos. Nós temos agora um princípio de uma nova vida, nós nascemos de novo, nós temos um novo homem, uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus em nós temos uma nova disposição, uma nova mentalidade, um novo coração, não de pedra, mas de carne. Portanto, o crente que entende essa doutrina, meus irmãos, ele não é levado a uma vida de relaxo, pelo contrário, é de ainda mais santidade, porque nós vimos aqui que a eleição, não é só assim, Deus nos escolheu para tirar meia dúzia do inferno. A eleição tem o propósito de te salvar. A eleição envolve salvar do pecado, da culpa, da corrupção e da condenação. Afinal, o pecado envolve tudo isso, né? Culpa,
corrupção. Na justificação, nós somos salvos da culpa do pecado, não é isso? Na regeneração do poder do pecado, que agora nós somos nova criatura. Na santificação, nós somos salvos progressivamente da influência do pecado na nossa vida. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado para sempre. Mas quem é predestinado para ser santo, é predestinado para uma vida de santidade, muito pelo contrário do que alguns argumentam, né? Olha o que diz aí o Calvino, né? Nosso Papa aí, né? Brincadeira. Se o fim, olha que lindo que ele escreveu, gente. Se o fim e a meta da eleição é a santidade de vida, ela deve antes despertar-nos e estimularmos a aplicarmos alegremente a santidade, e não a buscar pretextos com que ocultar nossa preguiça e descuido. Porque é muito grande a diferença entre essas duas coisas: deixar de agir bem e não preocupar-se por isso, porque a eleição basta para salvar-nos, e que o homem é eleito para que ele se exercite em agir bem. Não tenhamos, pois, nada que ver com tais blasfêmias, que transtornam de cima a baixo a ordem da eleição. Irmãos, voltando lá em Efésios, vocês viram, nós fomos eleitos para sermos santos. Você foi eleito para ser santo, meu irmão. Você não foi eleito só para Deus te tirar do inferno, você foi eleito para Deus tirar o inferno de dentro de você. Um dos grandes erros de parte de Israel foi que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E Deus dizia: deixe esse meu povo ir para que me sirva. Nós fomos eleitos com um propósito, meu. A eleição lá do Egito, tirar o povo do Egito, era para o povo se encontrar no Sinai. Antes de ir para a terra prometida, eles tinham que passar para o Sinai, eles tinham que passar pelo pacto, pela aliança, conhecer quem é Deus e como viver segundo a vontade de Deus. E a mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Eleitos para. A eleição traz segurança e conforto, traz uma vida de santidade, mas também de humildade. Acho que vocês já viram essa frase do Spurgeon, né? Está aí no terceiro ponto. Ele diz assim: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca teria escolhido. E tenho certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer. Caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Palavras lindas, irmãos, de quem entendeu quem é, quem entendeu a grandeza de Deus, e que se não fosse Deus em graça ter me escolhido, eu jamais o escolheria. Lembra da lição anterior? Porque eu estava morto em meus delitos e pecados, porque eu era inimigo de Deus, porque eu não desejava Deus, porque eu era incapaz de fazer o bem que agrada a Deus, eu sou incapaz de decidir por Deus, porque o pecado me corrompeu de cima a baixo. É uma depravação total. Quando eu entendo isso, irmãos, isso gera humildade. Lá em Romanos capítulo 9, verso 14, Paulo diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto? Ele diz: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isto te levantei, para mostrar a ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Meu irmão, se Deus mandasse todos nós aqui para o inferno, Ele seria justo ou injusto?
Justo. Se Deus tivesse pego toda a humanidade, não tivesse salvado ninguém, ele seria justo? Sim. Mas e o amor dele? Continuaria o mesmo. Continuaria sendo amoroso, bondoso, porque Deus sempre foi amor, no Pai, no Filho e no Espírito. Ele não criou por necessidade, ele criou por abundância. Não é porque ele estava carente e criou um homem à sua imagem e semelhança para ter com quem conversar. A Trindade sempre existiu em amor, em bondade, em mútua doação. Irmãos, a doutrina da eleição exalta tanto a justiça de Deus contra a bondade. Porque Deus não está escolhendo por mérito, por isso ele não é injusto. Injusto seria se ele escolhesse por mérito humano e não desse a salvação a alguns que merecem. Aí vem do nosso entendimento de quem é o homem. Quem geralmente argumenta que Deus é injusto, é porque tem a compreensão de que o homem é bom. Ah, mas o homem nasce bom, é o meio que corrompe. Não, as pessoas são boas, são boazinhas. Não é possível que ela não vai para o céu. Ela é tão caridosa, ela é tão gente boa, ela é tão honesta, pai de família, paga suas contas em dia, trabalhador, não é possível. Está vendo como a teologia está ligada à outra? Se você não entender quem é um homem diante da Bíblia, talvez você vai achar que é injusto. Mas quando você entende o que é a raça humana, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que todos merecem um justo castigo, quando Deus, por sua graça, por algo que cabe ao seu conselho eterno, resolve manifestar o seu amor a alguns, ele não é injusto em não manifestar em outros. Porque quem vai para o inferno vai por causa de quê? Dos seus próprios pecados. O salário do pecado é a morte. Não tem ninguém no inferno que não mereça estar lá. E não tem ninguém no céu que mereça estar lá também. Quem está no inferno é mérito, e nós merecemos também estar. Mas quem está no céu é graça, é misericórdia. Isso exalta a graça e o amor de Deus. E Paulo chega aqui a um ponto, irmãos. Nós já estamos indo para os finalmente aqui. O que é que Paulo faz, irmãos? A atitude que nós deveríamos fazer. E que está no 14 aí, no 4 aliás, né? Gratidão e louvor. Essa doutrina não só traz segurança e conforto, não só nos estimula a uma vida de santidade, não só nos humilha, mas ela também produz gratidão e louvor. Olha o que diz aí, irmãos, Romanos 11. Verso 33. O apóstolo Paulo, irmãos, o homem que foi ao terceiro céu, que teve um conhecimento glorioso, de glórias indizíveis, mas ser humano como eu e você. Nessa carta aos Romanos, que é uma das cartas mais densas, né, mais profundas teologicamente, chega um momento que ele mesmo diz, isso é muito maior do que nós. E ele louva. Quando chega num ponto em que ele não entende, ele louva. Ele diz assim, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, Deus deve algo a alguém? Nada. Deus não nos deve nada, irmãos. Só justiça e condenação. Tudo mais que ele nos dá é graça. Ele diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus louva, irmãos, porque se não fosse a eleição, ninguém se salvaria. Eu e você, nós jamais nos salvaríamos. Por isso que ele glorifica a Deus. E voltando lá em Efésios, como é que Paulo iniciou este hino de louvor, que é o capítulo 1, que não tem nem ponto final, né? Alguns dizem, é como se Paulo assim subisse, assim, lá numa montanha, né, e contemplasse o horizonte da graça de Deus, e num fôlego só louvasse a Deus. Não tem nem ponto aqui nesses 14 versículos, né? É um discurso só. Como é que ele começa o verso 3 falando de eleição? Bendito, louvado seja Deus que nos tem abençoado. Louvado seja Ele porque nos escolheu. Exaltado seja o seu nome. Vamos falar bem do nome de Deus. Vamos exaltá-lo, glorificá-lo. O que ele diz é para o louvor da sua graça. É o que diz o verso 6.
para louvor da sua graça. É o que diz o verso 14. Ele nos deu o Espírito Santo para o louvor da sua graça. Meu irmão, essa doutrina deve inspirar no coração dos crentes gratidão, louvor, bem dizer o nome de Deus. Olha como é prático. E você ciente da sua pecaminosidade, da sua incapacidade, do que você merecia, vir diante de um Deus santo desse, sabendo que Ele não tinha nada para te escolher. Você podia estar perdido aí como qualquer um, mas Ele te escolheu para estar aqui, para ser dele, para ser santo, diante da grandeza deste Deus, vendo a obra gloriosa da Trindade. Ah, meu irmão, se isso não te inspirar louvor, nada mais vai, meu irmão. Se isso não te inspirar a servir a Deus, a ser fiel nos dízimos e ofertas, a você servir no seu ministério, a você acudir o irmão, a amar o irmão, a você amar a Deus, nada mais vai, irmão. Você não tem que servir a Deus por medo do inferno, você tem que servir a Deus por amor ao que Ele fez por nós. E por fim, irmão, senão o pastor já desliga o microfone e me expulsa. Apesar que semana passada foi 1h30, né? Eu ouvi lá. Evangelismo. Ah, essa doutrina, pastor, desestimula o evangelismo, porque a pessoa foi eleita, foi predestinada, vai ser salvo. Por que eu vou evangelizar? Deus vai alcançar eles mesmos. Não vai? É assim que alguns pensam? Bobeira evangelizar. Será, irmãos? Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. A pregação da palavra de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? É certo, irmãos, que todos aqueles que o Pai deu, Ele se virá a mim. Mas Deus determinou e quer que a sua igreja participe dessa obra. Se você não clamar, até as pedras vão. Eu sei de gente que já se converteu, pegando um panfleto na rua assim, lendo, ou na cadeia assim, por acaso foi abrir a Bíblia, né? Não foi alguém lá diretamente pregar. Até houve a experiência de um grande missionário que, antes de se converter e ir para o campo, ele um dia meditando assim na sua vida, andando, ouviu os pássaros cantar, e aquilo começou a fazer um sentido na sua vida, começou a meditar, pensar que existe algo maior. Claro que ele não foi salvo pelo canto do pássaro, né? Que o canto do pássaro não diz, existe Deus, você é pecador, se arrependa, né? Se o pássaro falar isso é estranho, né? Mas isso o incomodou e ele buscou então, pela providência de Deus, alguém que pudesse falar para ele do Evangelho. Mas Deus determinou, meu irmão, a pregação, para alcançar o seu povo. E é assim que Deus alcança o seu povo, por intermédio da igreja. Coisas que os anjos anelam perscrutar. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, meu irmão. Você foi alcançado pela pregação. Não está escrito na testa quem é eleito, porque não há mérito algum em quem Deus chama. Mas nós pregamos a todos. E aliás, se você entende a situação do homem, só tem sentido pregar se há eleição. Porque se não houvesse eleição divina, se não houvesse a manifestação da graça e do amor de Deus, você poderia pregar e morrer de pregar, que ninguém se converteria. Seria a mesma coisa que pregar num cemitério, porque na verdade é. Nós pregamos como Ezequias, né? Ezequiel, aliás, pregando num vale de ossos secos. Você está pregando para defunto quando você prega. E a não ser que o Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra, produza tendões, músculos naquele cadáver, e ele se levante pelo Espírito de Deus e confesse Jesus como Senhor e Salvador, não adiantaria pregar, meu irmão. O evangelismo só tem sentido porque Deus escolheu alguns para a salvação e eles vão responder. E aliás, traz até um conforto para o evangelismo, sabe por quê? Às vezes a gente fica desesperado, não, por favor, aceita Jesus, aceita, vai, não aceita Jesus. A gente tenta ficar convencendo, né, como se dependesse da nossa técnica, da nossa persuasão, da nossa oratória e tal, e a gente fica chateado, e a gente fica assim, acho que eu não sei pregar, acho que eu não sirvo para o ministério. Meu irmão, todos nós aqui temos condição de pregar. E uns vão rejeitar mesmo, é cheiro de vida e cheiro de morte. Aqueles que vão crer por graça, mas muitos vão rejeitar, por sua própria culpa e condenação. Mas pregue, mesmo que seja uma pregação simples, você não precisa ser um grande orador, claro, a gente tem que procurar melhorar, né? Mas o poder está no Evangelho, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego.
A eleição é um estímulo, meus irmãos, à evangelização. Franco Ferreira, conhece? Não sei se gosta, tá? Mas eu vou citar. Os fundadores do movimento moderno de missões, como William Carey, Adoniram Judson, eram calvinistas. De fato, os primeiros missionários protestantes enviados para o Brasil foram por João Calvino. Criam na doutrina da eleição. A doutrina da soberania de Deus é um forte incentivo à evangelização, porque ela garante que a pregação do evangelho nunca será em vão. Sempre cumprirá os propósitos de Deus. Ou revelará a sua justiça, ou o seu pecado. Ou o pecado do homem, ou a sua graça, né? E misericórdia. Deus chama os seus eleitos através da pregação da palavra. Deus quer que o evangelho seja proclamado ao mundo todo e em todo o tempo, para que seja congregada a soma total dos eleitos. Os grandes evangelistas, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, ganharam milhares de almas para Cristo. Eles pregavam e defendiam a doutrina da graça de Deus e a soberania de Deus na salvação. A gente vê que é muito pelo contrário, irmãos. Os grandes teólogos e movimentos missionários que nós temos, principalmente nas missões modernas, eram de calvinistas que criam na eleição. E por isso pregavam o evangelho. Mas sabe o que mais? A Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando você diz assim, essa doutrina de eleição desestimula a eleição. Meu irmão, seu coração está cheio de quê? E quem está cheio do Espírito de Cristo, ele vai falar. Ele quer anunciar as boas novas. A eleição, meus irmãos, não anula o seu amor por Deus, de falar da sua glória. A eleição não anula o seu amor às almas perdidas. Muito pelo contrário. Agora você tem uma razão pela qual é possível mortos virem à vida. Então abre a tua boca e o Senhor encherá. E as objeções aí, pergunto para o pastor, né? As dúvidas, está aí no último slide. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa doutrina maravilhosa da eleição incondicional de Deus, que nos amou antes da fundação do mundo e determinou o meio para sermos salvos. Isso nos alcançou, tem nos alcançado, e que sugere em nós de fato, irmãos, segurança, conforto, santidade, humildade, gratidão, louvor e ardor missionário. Vamos orar? Coloque seu coração diante do Senhor. Sei que falamos de coisas difíceis, né, irmãos? Sei que tem muitas coisas ainda que nos causam dúvida. Mas que a gente prossiga conhecendo o Senhor. Senhor Deus, te louvamos por essa manhã, como igreja aqui reunida em teu nome, Senhor. Porque temos a tua palavra. Ó Deus, tratamos de assuntos tão profundos, ó Deus, falando do teu ser, dos teus decretos, da tua salvação. Mais uma vez pedimos, ó Deus, nos dê humildade. Possamos, ó Deus, reter o que o Senhor quer para nós. E também, ó Deus, nos faça sossegar diante daquilo que é grande demais para nós, Senhor. E confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor é soberano, que o Senhor sabe o que faz, ó Deus. Ó Deus, que o conhecimento dessa doutrina bíblica, Senhor, traga em nosso coração humildade, Senhor. Traga em nosso coração louvor, adoração, um conhecimento da tua grandeza, Senhor. Pois adoramos um Deus grande, um Deus que não é refém das circunstâncias, um Deus que não é refém dos homens, mas é um Deus majestoso, um Deus sublime, um Deus que está acima de todos. Ó Deus, como um Deus grande desperta em nossas almas louvor, como um Deus grandioso desperta em nossas almas humildade, gratidão. Senhor, mas te louvamos também porque essa bendita doutrina nos traz segurança, Senhor, de que a salvação não está nas nossas mãos frágeis, mas a salvação está nas mãos de Cristo, nas suas mãos soberanas com as quais Ele rege o universo, rege a história. Essas mãos cravadas na cruz e que sustentam todo o cosmos, são as mesmas mãos que sustentam as nossas vidas, Senhor, que sustenta a tua igreja. Nos ajude a encontrar conforto e consolo, Deus, nessa doutrina.
mas também, ó Deus, que o conhecimento correto dessa doutrina venha nos conduzir à santidade, ó Deus, a uma vida piedosa, a uma vida de abandono do pecado, Senhor, pois o Senhor nos escolheu para a salvação, o Senhor nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, o Senhor nos predestinou para sermos a imagem do Teu Filho, Senhor. Faz isso em nós, ó Deus, ó Pai, que esse conhecimento também, Deus, faça queimar o nosso coração pela glória do Teu nome, ó Deus, para proclamarmos as Tuas virtudes, para falarmos do sublime Evangelho de Cristo. Que o conhecimento dessa doutrina, ó Deus, nos dê amor missionário, ó Deus, que venha queimar em nosso coração este amor pelos perdidos, Senhor, este amor por aqueles que são Teus, por quem Jesus morreu e que precisam ser alcançados e que serão alcançados, ó Deus. Que possamos entender, ó Deus, que a obra missionária da igreja é sempre bem sucedida, porque o Senhor sempre chamará aqueles que são Teus. Ó Deus, a seara é grande, os frutos já estão prontos para ser colhidos, cabe a nós colhermos os frutos que são Teus. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre esta igreja, sobre este povo, Deus, sobre o ministério do pastor Ramon. Continue edificando, abençoando essa igreja, Senhor, e usando no Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus.